Salve, salve! Neste vídeo eu quero compartilhar com vocês sobre os dois evangelhos. Mas antes de começar, se você já é inscrito neste canal, muito obrigado por sua fidelidade e companheirismo. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, deixe o seu comentário, clique em gostei, ative o sininho de notificação para ser notificado assim que postarmos o próximo vídeo. Desde já, muito obrigado. Em Gálatas, capítulo de número 1, versículos 6 ao 9, nós lemos o seguinte: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Vejam que neste texto de Gálatas, o apóstolo Paulo se admirou da facilidade com que os cristãos da Galácia abandonaram o evangelho que ele havia anunciado para seguir outro evangelho. Quer dizer, um evangelho diferente do anunciado por ele. Paulo é enfático e diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Como que querendo dizer, o evangelho verdadeiro é esse que eu anunciei. Não existe meio termo, não existe atalhos, não existe acréscimos e nem decréscimos. A palavra evangelho aparece no Novo Testamento 97 vezes, em texto como: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 23. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Literalmente, evangelho significa boa mensagem, boa notícia ou boas novas, derivado da palavra grega evangelion, a palavra que deu origem a evangelismo ou evangelizar em português. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, capítulo de número 16, versículos 15 e 16. A pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre o evangelho de Cristo e este outro evangelho denunciado pelo apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Primeira diferença: o evangelho de Cristo exige autorrenúncia do seu eu, para que Cristo viva em seu lugar. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda diferença: o outro evangelho, mencionado pelo apóstolo Paulo, não exige renúncia de nada, e nem mudança de caráter ou comportamento. Cada um pode viver esse evangelho à sua maneira mesmo e não será desafiado por ninguém a nada. Terceira diferença: no evangelho de Cristo,
somos desafiados a viver integral e intensamente os ensinos do Mestre Jesus. Isto é, somos desafiados a crescer espiritualmente a cada dia. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos 11, 26. Quer dizer, seguiram tão intensamente os ensinos do Mestre Jesus que foram chamados de cristãos, ou cópias de Cristo. Em quarto lugar, no outro evangelho, você não precisa se parecer com Jesus. Pode se parecer com você mesmo, se identificar com seus valores, com o seu ponto de vista, com as suas convicções, e não com as convicções de Cristo. Em quinto lugar, no Evangelho de Cristo, você enfrenta sim as aflições e provações do dia a dia, mas poderá contar sempre com a presença, proteção e provisão do Mestre Jesus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo de número 16, versículo de número 33. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, versículos 18 ao 20. Em sexto lugar, no outro evangelho, não existe aflições, nem provações. Se você cumprir o manual de regras estabelecido, você terá sempre a sua vitória garantida, segundo os profetas desse outro evangelho. Em sétimo lugar, no Evangelho de Cristo, o destino final é o paraíso celestial, para onde ele foi para preparar uma linda recepção para os seus seguidores, que chegarão lá seguindo sempre as pegadas do Mestre. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vás, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 2 ao 6. Em oitavo lugar, o outro evangelho, que é o evangelho da facilidade, da vida cristã centrada nas necessidades do homem e não na glória de Deus, conduz os seus seguidores para a condenação e morte eterna, completamente distantes da glória e presença do Pai. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. A mensagem do Evangelho é esta: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, 16. Sigamos à risca a orientação do apóstolo Paulo em Gálatas 1, 8 ao 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema.
Por hoje eu fico por aqui. Nos encontraremos no próximo vídeo. Muito obrigado por sua atenção. Um abraço.